Olá, como você está? Que bom que estamos hoje vivendo o nosso 16º dia. E hoje o nosso 16º dia tem como título O Fundamento é a Confiança. Lembrando que essa semana nós estamos falando do princípio da comunicação no amor. Então, vamos ao 16º dia. O fundamento da comunicação é a confiança. No Sermão do Monte, Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Jesus disse que precisamos ser sérios no que dizemos. Não se pode ter comunicação de alto nível sem confiança de alto nível. Com confiança profunda, pode haver comunicação profunda. Com pouca confiança, só pode haver pouca comunicação. E sem confiança, não há comunicação. Se não posso confiar no que você está dizendo, já não importa a grandiosidade das palavras ou o fervor da sua súplica. Tanto faz se estamos empenhados em estabelecer um relacionamento ou renovar canais de comunicação. Tudo começa com a confiança. No acampamento de 7º ano de que participei com meu filho Lucas, os conselheiros envolviam as crianças em jogos para fazer com que começassem a falar e se abrir. Um dos jogos tinha como alvo essa questão da confiança. Conte-nos 3 fatores sobre isso mesmo, disse um conselheiro a um dos adolescentes. 2 fatos precisam ser mentira e um deles precisa ser verdade. Foi um tanto animador descobrir que esses alunos de 7º ano não eram muito bons nesses jogos. Eles diziam coisas como: tenho 2,10 metros, peso 200 quilos e gosto de basquete. Infelizmente, muitos adultos seriam bem melhores nisso. A pergunta que o jogo despertou na minha mente foi esta: quantas mentiras são necessárias para que se deixe confiar em alguém? Quantas mentiras são necessárias para que se deixe de confiar em alguém? O autor responde: uma já é suficiente. Insira uma mentira no relacionamento e a confiança já se desgastou. Não podemos ter comunicação de alto nível sem confiança de alto nível. Os especialistas da comunicação dizem que as palavras que falamos às pessoas podem produzir 6 tipos distintos de mensagem. Quais são essas 6 mensagens? O que você quer dizer, o que você diz de fato, o que a outra pessoa ouve, o que a outra pessoa pensa que ouve, o que a outra pessoa diz sobre o que você disse e o que você pensa que o que a outra pessoa disse sobre o que você disse. O que imagina que acontece quando você mistura ainda que só um pouco de desonestidade e umas poucas mentiras no que já é um empreendimento difícil? Você transforma a comunicação numa bagunça total. Jesus fala sobre o cerne dessa confiança com total simplicidade. Seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. A confiança está fundamentada em 2 palavras minúsculas: sim e não. A maneira pela qual escolhemos essas 2 palavras torna-se a fábrica em que é produzida a confiança. Cada pai e mãe entende o poder dessas 2 simples palavras e quão profundamente elas afetam a nossa confiança. Suponha que um filho de 6 anos corre para seu pai quando chega em casa e diz: podemos ir ao parque hoje à noite, pai? Quando o pai responde: mas claro, filho, o menino ouve um sim audível e claro. Se mais tarde esse sim é transformado em não, não importa a qualidade da razão, essa confiança sofre um sério golpe e a comunicação é afetada. Se eu pudesse escolher uma área da vida para ser perfeito, seria a da paternidade. Cada palavra e cada ação tem um impacto sobre meus filhos, muitas vezes de forma que não vejo nem entendo. Entretanto, assim como eu não tive pais perfeitos, meus filhos não têm pais perfeitos. Há tantas coisas em que a paternidade é passível de erros,
tantas decisões a serem tomadas, tantos pequenos momentos que podemos ser aproveitados ou ignorados. É animador ouvir de Jesus uma forma simples para usar nossas palavras de tal maneira que gerem confiança. Tomem cuidado em como você usa as palavras sim e não, desgastando a confiança. Com frequência, mesmo sem intenção, usamos palavras de um jeito que desgasta a confiança nos nossos relacionamentos. Tire alguns instantes para perguntar a você mesmo se está desgastando a confiança em uma das formas conhecidas a seguir. E o autor vai agora nos mostrar algumas formas que você tem para desgastar a confiança num relacionamento através da comunicação. Primeira forma e a mais básica são as mentiras. Mentiras são sempre contadas na ausência da confiança. Da próxima vez que estiver questionando um de seus filhos para ver se lhes contou a verdade e ele olhar para você com aqueles grandes olhos de "você não acha que eu menti para você, acha?" O que você vai dizer? "Não, claro que não. Eu nunca pensaria isso de você." Aqui está uma sugestão de John Ortberg que talvez queira seguir. Se eu acho que você mente? Acho sim. Eu minto, sua mãe mente, sem dúvida. Todas as pessoas que eu já conheci mentem. A história americana mais famosa sobre a mentira é de George Washington, cortando um pé de cereja. Seu pai me perguntou quem havia feito aquilo. Atribui-se a George Washington a resposta: "Não posso mentir, fui eu." Isso estava numa biografia escrita no século XIX. Ele inventou essa história. A história mais famosa sobre não mentir na América foi uma mentira. Qualquer pessoa que diz não mentir nunca está mentindo. Em linhas gerais, acho que vocês dizem a verdade a maior parte do tempo, mas lógico que acredito também que são capazes de mentir, disse John Ortberg. Então, primeira coisa que desgasta a confiança, a mentira. Segunda coisa, elogio insincero ou bajulação, ou o famoso puxa-saco. O elogio insincero é só mais uma mentira concreta que tem o propósito de aumentar sua reputação aos olhos de outra pessoa, visto que a bajulação usa a necessidade de aceitação dos outros contra si mesmo. Ela é uma mentira cruelmente manipuladora. Não estamos falando aqui sobre tentar enxergar o melhor nos outros e achar uma forma de encorajá-los. Não é isso. Isso não é bajulação. Bajulação é uma mentira deslavada sobre as habilidades ou as ações de alguém com o propósito de ganho pessoal. Então, eu, pastor Júnior, aqui te acrescento. Entenda a diferença entre você enxergar algo em alguém em seu coração e encorajá-lo para que isso cresça. Isso não é bajulação. Mas bajulação é quando você quer tirar proveito próprio de algo e cria um sofisma, uma mentira para se beneficiar daquilo. Isso é bajulação. Voltamos então ao que o autor nos diz. Mas qual é o problema com um pouco de bajulação? Talvez você me pergunte. O problema é este. A bajulação envolve contar mentiras. Mentiras para machucar os outros e você sair lucrando. A bajulação convida alguém a acreditar em alguma coisa sobre si mesmo que não é verdade. E se ele de fato acredita nisso, a vida pode entrar em parafusos. Salomão fez a seguinte declaração: "A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca que bajula ou lisonjeia provoca ruína." Provérbios 26, 28. William Penn escreveu: "Evite os bajuladores, pois eles são ladrões disfarçados." E atribuiu-se ao filósofo grego Antítenes a seguinte frase: "É melhor cair entre corvos do que entre bajuladores, porque aqueles só devoram os mortos,
e os bajuladores devoram os vivos. Pesado isso, hein? Então, segunda forma de você destruir o amor e destruir aí a confiança na comunicação são os elogios insinceros, né? Ou a bajulação. Terceira forma que você tem para destruir a confiança e matar relacionamentos através da comunicação são as promessas não cumpridas. Eu estava falando com meu amigo Tom Veng, antigo diretor de uma bem-sucedida empresa de música cristã, sobre os desafios singulares de trabalhar com os cristãos. Fiquei surpreso quando ele me disse que um dos maiores desafios são promessas não cumpridas. Os cristãos assinam um contrato, mas aí pedem para cancelar o acordo e dizem algo como: Deus está me dizendo para ir em outra direção. É fácil demais usar Deus como desculpa para violar uma promessa. Jesus, Deus em carne humana, disse para que o nosso sim seja sim. E, aliás, ele disse que, quando vamos além dessa simples afirmação da verdade, para manipular as palavras no espaço de fazer as coisas do nosso jeito, somos governados pelo maligno. Mateus 5,37. E nessa questão de promessas não cumpridas, eu ainda te acrescento mais. Muitas pessoas hoje, quando você conversa, dizem que as principais pessoas de quebra de palavra são os crentes. Às vezes eu converso com pessoas que são ímpias e que não conhecem Jesus e que traem negócios, são empreendedores e dizem, já me falaram diversas vezes, pastor, as pessoas que às vezes mais devem a gente ou que mais falam uma coisa e faz outra são os crentes. Infelizmente, essa é uma realidade que nós crentes precisamos enfrentar. Uma vez dito, uma vez cumprido. Nós somos senhores das palavras que pronunciamos e escravos das palavras que deixamos escapar. Então nós precisamos ter responsabilidade quanto a isso. Entenda. E eu ainda te acrescento mais. Salmos diz a seguinte coisa: Senhor, quem habitará no teu santo tabernáculo? Quem habitará contigo na eternidade? E aí ele diz assim: aquele que mesmo jurando, aquele que mesmo prometendo em dano próprio, cumpre. Quer dizer, aquele que mesmo com dano próprio, aquele que mesmo tomando prejuízo, cumpre o que prometeu. Então, se você falou algo, prometeu algo, e esse algo seja de uma simples situação a grandes promessas, se você viu que infelizmente não vai ser possível cumprir aquilo, e você vai ter prejuízo, assuma esse prejuízo confiando na promessa de que Deus é fiel com quem é fiel com Ele. E se você cumpre aquilo que Jesus, que você falou, vivendo a obediência do que o Pai te disse para você cumprir as suas palavras, o Pai vai te ajudar. Então, Senhor, quem vai habitar no teu santo tabernáculo? Aquele que mesmo em dano próprio, cumpre aquilo que prometeu. Grave esse versículo. Quarta coisa que muitas das vezes destrói a confiança e mata os relacionamentos através da comunicação, que é o silêncio, diz o autor. Voltamos ao livro. Silêncio. O silêncio é mais uma forma pelo qual podemos desgastar a confiança. E esta certamente é uma área em que tenho muitas lutas. Quando minha esposa e eu éramos recém-casados, eu pensava ser um bom comunicador. Realmente esforçava-me em ouvir bem. Certo dia, minha esposa me informou que, embora minhas habilidades de prestar atenção estivessem melhorando, a comunicação também incluía falar com ela. Para mim,
isso foi uma novidade de abalar as estruturas. Sempre que me calava, ela ficava tentando imaginar o que eu estava pensando e que certamente não edificava a confiança. É possível ter comunicação de alto nível sem confiança de alto nível? No entanto, o que você faz se não há confiança? O que você pode fazer se não há confiança? E o autor então agora vai começar a falar algumas coisas. E ainda sobre o silêncio, entenda. Eu, pastor Júnior, que acrescento. Quando você entra na questão do silêncio, você permite que o inimigo use do silêncio para ministrar, ou podemos dizer assim, enviar dardos à mente da outra pessoa, desde um simples pensamento, ele não está me ouvindo, até pensamentos de que ele está fazendo um monte de outras coisas e pensando, fazendo e realizando, maquinando e outras coisas. Então entenda, o silêncio na comunicação nunca é bem-vindo. Só para você ter uma noção. Se você sai de casa, por exemplo, não avisa seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, para onde você está indo, e ela tenta te ligar e o telefone não atende, por algum motivo, esse silêncio aparente dá a liberdade do inimigo trazer a mente da pessoa, desde que você não conseguiu atender o telefone porque está no modo de vibrar, sim, mas que também você pode ter sofrido um acidente, alguém pode ter te roubado, algo nesse sentido. Então entenda, o silêncio na comunicação é extremamente danoso, porque ele dá margem para muita coisa, ele dá margem para diversas situações. Então nós precisamos não dar lugar, não dar margem para o inferno. Voltamos ao livro. É possível ter comunicação de alto nível sem confiança de alto nível? O que fazer se não há mais confiança? Como se reconstrói a confiança depois de contar uma mentira, usar palavras bajuladoras, quebrar uma promessa ou se esconder atrás de um véu do silêncio? Reconstruir a confiança sempre requer uma combinação de verdade e tempo. Grave isso. Reconstruir confiança sempre requer uma combinação de verdade e tempo. Construir um fundamento de confiança é trabalho árduo. E reconstruir um fundamento de confiança é trabalho ainda mais árduo. Há anos, meus sogros foram a São Francisco para reconstruir casas cujas fundações tinham sido danificadas por um terremoto. As equipes tinham de colocar enormes vigas por baixo das casas, levantá-las com um guincho, reconstruir as fundações enquanto as casas estavam suspensas no ar, e depois colocar novamente essas casas sobre fundações sólidas. Enquanto você lê esta página, espero que se disponha a reconstruir a confiança com o amigo, com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o líder, com o pastor. Ao assumir esse compromisso, uma boa dose de sinceridade ajudará você a encarar o futuro. Aqui está a realidade. Não será fácil, mas ainda também exigirá tempo. Como aquelas casas de São Francisco, às vezes se sentirá suspenso no ar sem fundação. Quando estiver nessa situação, talvez considere útil procurar um pastor ou um conselheiro cristão para ajudar a você a passar por essa época difícil. Em tudo isso, porém, pense no seguinte: mesmo que seja difícil, depois que tiver reconstruído e estabelecido o seu relacionamento novamente sobre uma fundação de confiança, terá tudo valido a pena. Vale a pena salvar um relacionamento. Ao reconstruir a confiança, não esqueça desta simples verdade da Bíblia. Palavras amáveis são um ótimo remédio. Provérbios 15:4.
O poder de uma palavra amável no momento certo é imensurável. Pense na confiança que será reconstruída e construída nos relacionamentos se aprendemos a usar melhor essas duas palavras simples, sim e não, em nossas conversas. As aplicações são quase infinitas. Sim, eu amo você. Não, eu não estava prestando atenção. Sim, eu respeito você. Não, eu nunca imaginei o quanto eu o machucaria. Sim, vou cumprir a minha promessa de levar você ao parque. Não, o fato de você ter um acesso de raiva não vai fazer com que eu ceda. Você pode aplicar essa verdade que eu acabei de dizer a uma pessoa de 5 ou de 50 anos. Sim, para mim é um prazer estar com você. Não, não posso aceitar o que você está fazendo. Sim, vou passar tudo isso com você. Lembre-se, o fundamento da comunicação é a confiança. E Jesus ensina que a confiança começa com a maneira pela qual usamos as palavras sim e não. E assim encerramos o nosso riquíssimo 16º dia. Que capítulo fantástico. Terminamos com a seguinte reflexão. Ponto para que você reflita. Não se pode ter uma comunicação de alto nível sem confiança de alto nível. Versículo para que você memorize. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Uma pergunta para você considerar. A forma de eu usar minhas palavras está desgastando ou construindo a confiança? Um desafio de amar. Procure alguém, dê a essa pessoa uma palavra de amor e que esta palavra de amor seja uma palavra de amor baseado na confiança, baseado na verdade, baseado nesse relacionamento saudável. Amanhã vamos falar sobre a conexão entre boca e o coração. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse áudio. Lembre-se sempre de compartilhar esse áudio com alguém e que o Senhor possa falar ainda mais no teu coração. Um beijo. Deus te abençoe.